Nós sabemos que todas as quintas-feiras nós temos tido a oportunidade de começar séries novas no início de cada mês, e na semana passada nós começamos uma série, querido, que ela já começou sobrenatural, fantástica, e nós estamos falando sobre ser fervoroso, sobre viver uma vida de fervor. E Romanos capítulo de número 12, no verso de número 11, acredito que vai ser um texto base desse mês. Aleluia. Quando você chegar lá, fala comigo, diga: eu sou fervoroso. Aleluia. Ele diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O que é que nós já começamos a aprender acerca disso, irmãos? Nós falamos na semana passada que existe uma expectativa de Deus acerca da forma que nós iremos viver. Não basta apenas viver, irmãos, nós precisamos fazer essa vida valer a pena. Muitos de nós, querido, temos conhecido pessoas que elas crescem, nascem, algumas reproduzem, outras não sei se você lembra da aula de ciências, né? E aí vai lá, cresce, desenvolve, reproduz, depois o quê? Morre. E quando chega o momento da partida, irmão, muitas vezes nós temos a certeza de que aquela pessoa poderia ter produzido mais. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa própria vida e nós começamos a ver que poderíamos estar tendo resultados diferentes, e muitas vezes, irmãos, os resultados não são diferentes por causa da pegada com que nós temos vivido a nossa vida. É interessante, querido, que quando Paulo vai escrever sobre ser fervoroso, ele faz questão de mostrar o local onde esse fervor é importante. Nós aprendemos já em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós somos um homem em 3 dimensões. Quando eu digo homem, eu falo sobre homem e mulher. Nós somos um espírito, possuímos uma alma, mas nós habitamos em um corpo. Esse corpo vai passar, irmãos, amém? É por isso que não é sábio colocar toda a nossa força nesse corpo. Nós sabemos que também não é sábio negligenciar por completo o nosso corpo, e isso foi algo da semana passada. Se você quiser aprender, é só entrar no YouTube que a ministração está lá. Nós precisamos sim dedicar um tempo ao corpo, um tempo à nossa alma, mas existe uma parte mais importante, que é essa que deve receber a maior parte dos nossos créditos, é o nosso espírito. Paulo, no livro de Coríntios, ele diz que tudo aquilo que hoje se vê, veio daquilo que não se vê, ou daquilo que não é aparente. Paulo diz que nós não devemos atentar àquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporal e pode passar. Mas uma vez que eu começo a focar a minha vida naquilo que é eterno, eu começo, querido, a apostar e depositar as minhas fichas naquilo que é mais importante. E ele diz assim: ei, ame pessoa assim. No zelo, não seja remisso, não seja esquecido, não seja faltoso. Mas posso dizer uma coisa para você, tão importante e mais importante talvez do que isso, é a sua vida no Espírito. Sabe, irmão, fazer obra social ou fazer a caridade, qualquer pessoa pode fazer e nem precisa ser cristão. Prova disso, que a gente tem um grande centro espírita aqui em Bauru, que é o Amor e Caridade, responsável pela maior parte das obras sociais. É isso ou não é, Fran? O espírita está lá, coloca dinheiro, coloca tempo, coloca força. Para quê? Para que no zelo e no cuidado para com as pessoas, eles não sejam remissos. Mas Paulo diz, se a nossa vida se basear apenas de ações naturais, ou de fazer aquilo que todo mundo faz, nós vamos viver aquilo que todo mundo vive. E é por isso que ele começa a mostrar para nós o fator que vai fazer de mim e de você uma pessoa de destaque onde nós estamos. Sabe, querido, todo mundo pode estudar e ser um bom médico. Todo mundo pode estudar e ser um bom advogado. Todo mundo pode fazer uma faculdade de engenharia e ser um bom engenheiro. Mas, querido, apenas aqueles que são nascidos de novo podem misturar a engenharia, a medicina e toda a sua profissão com a alegria do Espírito, com o fogo do Espírito, com o óleo do Espírito, com os milagres por onde eles passarem.
Paulo estava dizendo: não viva apenas como todo mundo vive, mas comece a colocar força na sua vida espiritual, porque é essa que vai carregar, é essa que vai te impulsionar, é essa que vale a pena. Quando Paulo, em 1 Coríntios, vai lá, capítulo de número 2, no versículo de número 9, aleluia. 1 Coríntios 2,9, chegou lá comigo? Quando você chegou, fala assim: eu sou do fogo. Aleluia. E ele diz assim, 1 Coríntios capítulo de número 2, verso número 9: mas como está escrito, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado. Olha o que ele está falando, querido. Ele diz: no que diz respeito à mente, no que diz respeito ao intelecto humano, no que diz respeito à imaginação humana, ninguém jamais imaginou, ninguém jamais planejou ou entendeu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas no versículo 10 ele continua, ele vai dizendo assim: mas Deus, através do seu Espírito, nos tem revelado. Porque é através do Espírito que se penetra em todas as coisas de Deus, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aleluia, olha que coisa linda. Ele está falando assim: existe uma limitação quando nós falamos sobre uma vida natural. Se nós formos viver como todo mundo vive, nós não queremos desfrutar daquilo que Deus sempre sonhou para nós. Ele está dizendo: quer viver uma vida acima da média? Comece a colocar força na sua vida espiritual. Comece a ser uma pessoa fervorosa. Nós vimos que em Atos 16, 25, Paulo e Silas tinham tudo para chorar. Mas de repente eles decidiram o quê? Cantar e orar. Com qual intensidade? Ao ponto de toda a cadeia ouvir. Lucas faz questão de ressaltar que estavam ali presos com as mãos e com os pés, e de repente eles começavam a orar e cantar, e todos os demais ouviam, até que de repente algo aconteceu. Irmão, deixa eu falar algo para você. Paulo e Silas não foram libertos por causa de um advogado que apareceu e os libertou, porque achou uma brecha na justiça, porque foi lá e molhou a mão do carcereiro. Não foi assim. Eles não foram libertos de fora para dentro. Eles foram libertos por algo que começou de dentro e acabou manifestando algo fora. Sabe, irmão, todas as vezes que nós vamos ver a Bíblia, principalmente Paulo falando sobre o cristão, ele vai nos comparar como uma árvore frutífera. João lá vai dizer que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Ele diz que ele nos escolheu para que nós possamos produzir fruto. De onde vem o fruto? De dentro. Sabe, irmão, uma vida de fervor no Espírito vai nos colocar em um lugar onde nós não andaremos mais na carne, e quanto menos andamos na carne, mais andaremos no Espírito. E quanto mais andarmos no Espírito, sabe o que vai acontecer? Mais nós iremos colher das coisas do Espírito. Porque aquele que anda na carne, como Paulo diz em Romanos, ele vai colher contenda e coisas da carne. Mas aquele que anda e semeia no Espírito, ele colhe de vida e colhe de paz. Porque é importante viver uma vida fervorosa no Espírito, ser um crente fervoroso no Espírito, porque é isso que vai diferenciar, querido, a nossa vida como cristão dos demais cristãos. É isso que vai te diferenciar das demais pessoas que fracassam e as pessoas que vencem. Aleluia. Paulo em Gálatas, fala comigo agora, capítulo de número 6. E eu estou trazendo algumas coisas, porque hoje a gente vai tirar um tempo um pouco maior para você orar e ser fervoroso. Gálatas capítulo de número 6. No verso de número 9, ele diz assim, Gálatas 6, 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Desfalecido. Ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos, se a gente não parar,
se a gente não desistir. E agora eu pergunto para você, irmão, quem aqui nesse ano já começou algo, cansou e desistiu? Levanta a mão aí para eu não ficar sozinho. Irmão, quantas vezes nós começamos coisas e nós falamos, não, vai ser assim, aí no meio do caminho cansa e desiste, no meio do caminho se frustra e desiste, no meio do caminho vai lá, algo dá errado e termina relacionamento, começa relacionamento, entra em trabalho, sai do trabalho, começa algo espiritual, para algo espiritual. Mas Paulo está falando assim, ei, só vai colher aquele que perseverar. Agora deixa eu perguntar algo para você. O seu cansaço, ele está no seu espírito ou ele está na sua alma e no seu corpo? O que é que Paulo diz? Ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo, o meu homem interior se renova de dia em dia. Sabe por que muitas vezes nós estamos desistindo, irmão? Porque nós estamos deixando a nossa alma e o nosso corpo regerem até onde a nossa vida vai. Por que é que eu tenho que desenvolver uma vida de fervor no Espírito? Porque existe, querido, uma forma de se viver, onde eu estou tão cheio do fogo do Espírito, estou tão cheio da vida espiritual que Paulo anunciou, que Jesus anunciou, que eu já não ando mais pelas limitações da minha carne, eu já não ando mais pelo cansaço da minha carne. Por que é que os discípulos sempre se cansavam antes de Jesus? Porque era incomparável a vida no Espírito que Jesus tinha com a vida deles, até porque eles nem nascidos de novo eram, antes de Jesus morrer e ressuscitar. Sabe, querido, o segredo de uma vida vitoriosa, está no quanto calor nós estamos colocando na nossa vida. E quando eu penso um pouco sobre isso, vem na minha memória, vem uma imagem de um balão. Eu acredito que todo mundo já deve ter visto um balão. E quando você vai em um lugar, você olha e você vê uma lona grande, naquele pedaço de negócio de tecido grandão, e você vê só uma cestinha. E aí de repente o que acontece? O baloeiro começa a colocar calor, e ele começa a ligar aquele fogo, e aí ele começa a esquentar, e o ar quente começa a entrar dentro daquele tecido, dentro daquele plástico, eu não sei do que é feito lá, daquele nylon, e aí está lá, e aí o que acontece? Aquilo que estava tão pequenininho, de repente começa a se levantar, e aí começa a chamar atenção. E não apenas isso, chega uma hora que está tão forte, chega uma hora que está tão cheio, que você pode entrar dentro dele, e ele começa o quê? A voar. Aleluia. Sabe, irmão, nossa vida também é assim. Todo o potencial do balão só pode ser desfrutado uma vez que algo quente entra dentro dele. Sabe, irmão, nossa vida como cristão, ela é bem maior do que nós estamos imaginando. É por isso que 1 Coríntios 2,9 a gente leu, não dá para imaginar, nem olho viu, ouvido ouviu, nenhum sentimento ou nenhum homem pode dimensionar. Mas quando nós vamos para as coisas do Espírito, o Espírito começa a revelar, ele começa a comunicar, e não apenas isso, ele começa a depositar coisas em nós. Aleluia. Ele começa a nos encher de algo que antes nós não tínhamos. Porque em Efésios 5 ele diz, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com hinos, línguas, cânticos espirituais. O mesmo Paulo que escreve isso, lá em Romanos ele vai dizer, muitas vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede junto com nós, através de gemidos inexprimíveis. Quando nós juntamos essas duas coisas, nós podemos entender que a oração em línguas é uma oração onde o Espírito está orando juntamente conosco, trabalhando juntamente conosco, é onde coisas estão sendo colocadas no nosso homem interior. Como 1 Coríntios 14 diz, é ali que eu oro de fato. A minha mente pode ficar infrutífera, mas de fato eu estou orando o melhor tipo de oração, porque eu estou orando a perfeita vontade de Deus. Aleluia. O que eu estou querendo dizer para você? Sabe, irmão, colocar intensidade nas coisas do Espírito é a melhor decisão que você pode fazer hoje na sua vida. Como mesmo eu já disse, comecei falando sobre isso na quinta-feira passada, Deus ouve todo tipo de oração,
mas os maiores resultados que a Bíblia diz são consequências de atitudes de intensidade, de fervor. As cadeias romperam porque Paulo e Silas estavam orando em alto e bom som. Salomão recebeu toda lá a sabedoria, não teve maior do que ele, depois de oferecer centenas de sacrifícios. Aleluia. Multiplicação de pães e peixes, depois que um rapaz dá tudo que ele possuía. Sabe, irmão, grandes entregas, grandes intensidades vão produzir em nós grandes colheitas. Porque tudo aquilo que um homem plantar, ele vai colher. Sabe, irmão, qual é o estilo de vida que você quer viver? Como as demais pessoas, faça como as demais pessoas. Mas nós precisamos, querido, começar a romper algumas barreiras, e romper, querido, alguns limites, porque enquanto a gente não romper alguns limites das coisas do Espírito, nós não iremos entrar de fato naquele lugar que Deus tem para nós. Existem coisas grandes, mas nós precisamos colocar a nossa mente no lugar, o nosso corpo no lugar, e começar a desenvolver as coisas do Espírito. Como Paulo em Gálatas diz, o Espírito está brigando o tempo todo com a carne, cada um quer fazer aquilo que lhe é melhor. Agora eu pergunto, na nossa vida, quem é que vai dominar? Quem é que vai reger as nossas escolhas? A nossa carne, os nossos sentimentos, ou será, querido, que vai ser o nosso espírito? Aleluia. Eu não sei quanto a você, querido, mas eu quero deixar as coisas do Espírito estarem acima de todas as demais coisas, ao ponto dessa consciência se tornar tão grande para mim, para que nós possamos fazer como Paulo disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira que me foi proposta. Quando nós começamos a estudar Atos, também olhamos ali Gálatas, Efésios, e nós começamos a ver um pouquinho da vida de Paulo. Chega um determinado momento, querido, que uma profecia é dada a Paulo e diz: o dono desse cinto, cadeias e prisões estão esperando por ele. Paulo olha e fala: esse cinto é meu. Muitos talvez, depois de um profeta falar isso, teria recalculado a rota e ido para uma outra cidade. Mas sabe para onde que Paulo foi? Para exatamente, querido, onde ele sabia que ele tinha que ir, independente se estavam ali esperando cadeias e prisões, porque ele não tinha medo de cadeia, ele não tinha medo de prisão, ele não tinha medo de nada desse mundo. Sabe por quê, querido? Porque em nada ele tinha a vida por preciosa. A única coisa que Paulo entendia era que ele precisava estar sendo fiel para com as coisas do Espírito, ao ponto de Paulo olhar e virar e falar assim: pode me imitar por completo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A vida de fervor no Espírito, irmão, vai acabar com a nossa vida de pecado. A vida de fervor na oração, a vida de fervor na leitura da Bíblia, a vida de fervor no trabalho com o Senhor, fazendo com toda intensidade, vai nos tornar mais parecidos com Jesus. O que é que há anos você não tem conseguido vencer? Sabe, querido, é pelo Espírito. Pecado não se vence lutando contra o pecado. Sabe como é que pecado se vence? Se enchendo do Espírito. Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e nunca mais satisfareis os desejos das concupiscências da sua carne. Aleluia. Tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, que vontades começam a sair. Tão cheio de Deus, que novos horizontes começam a se abrir. Tão cheio de Deus, que eu não preciso namorar para beijar. Meu Deus. Tão cheio de Deus, que eu já não preciso mais de celular de última geração para viver. É uma coisa, é um instrumento só. Se eu tenho, glória a Deus, mas se eu não tenho, 10 vezes glória a Deus também. Amém ou não amém? Em nada tem a vida por preciosa. Mas quando é que esse desprendimento chega? Quando a carne começa a ser subjugada, e a alma começa a ser subjugada, e o Espírito começa a ser fortalecido. Como é que o Espírito começa a ser fortalecido? Quando eu começo a praticar a palavra, e principalmente quando eu coloco intensidade na minha vida do Espírito, orando no Espírito, edificando o homem interior. Aleluia. Mas sabe qual é o problema nisso? Quando nós falamos sobre oração em línguas, principalmente, a mente começa a pirar.
Ah, o que é que o Fábio vai pensar se eu orar alto perto dele? Irmão, eu não estou nem aí para o que o Fábio vai pensar. Eu quero que ele olhe para mim e fale assim, pô, tem um cara orando alto do meu lado, eu vou copiar ele. Não eu vou copiar o Fábio que está quietinho, o Fábio vai copiar eu que estou intenso e fervoroso. Sabe, irmão, eu nunca vi ninguém colocando atriz feia para fazer propaganda de roupa. Como que é uma propaganda de roupa? É a mulher ou o homem mais bonito. É assim ou não é? Aí vai lá, a pessoa ela olha e fala assim, meu Deus, eu vou comprar essa roupa, por quê? Porque ao comprar a roupa, ela tem a sensação de que ela vai ficar tão bonita, ele vai ficar tão bonito quanto aquele cara. Por que é que ninguém pega, querido, artista feio para fazer propaganda de roupa? Porque ninguém quer copiar, ninguém quer comprar. Agora eu falo para você, por que é que os cristãos normalmente querem copiar mais aqueles que não fazem do que aqueles que fazem? Na maioria das vezes, querido, nós estamos criando um estilo de vida onde nós estamos nivelando por baixo. Ei, irmão, não nivela por baixo, nivela por cima. Nivela por Jesus, copia aqueles que fazem aquilo que ninguém faz. Ah, pastor, mas aí eu vou ser visto como louco. É mais ou menos isso que Paulo disse em Coríntios, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, e aquelas que não são para confundir aquelas que são. Irmão, está chegando um tempo na nossa vida, onde você precisa dançar antes da colheita chegar, você precisa rir antes do emprego ou da porta se abrir. Aleluia, onde você começa a dar, antes mesmo de ter tudo aquilo que você gostaria de ter. Oh, aleluia, eu começo a ser intenso, e mais intenso, e mais intenso, e mais intenso, hora que eu vejo a minha vida está tomada por aquilo. É fato, querido, as pessoas conversam daquilo que elas leem, ouvem e assistem. Como é que nós vamos conversar da palavra? Se você ver, ouvir e assistir. Esses tempos atrás, a conversa dos meninos era só sobre o filme dos Vingadores, Guerra Infinita. Todo mundo indo no cinema, todo mundo comprando ingresso de pré-estreia, e aí comentário na internet, e não sei o que, com spoiler, sem spoiler, não sei o que lá, e todo mundo conversando sobre aquilo. Rodinhas para conversar sobre aquilo. Aí o que aconteceu? O filme passou, depois relançou, e aí eu pergunto para você, o que aquele filme mudou de fato na vida das pessoas? Alguns ficaram até mais pobres. Compraram a pipoca na manopla do Thanos, e aí já comprou a camiseta do não sei o quê, e aquilo lá. Agora eu falo para você, querido, e se nós, ao invés de fazermos isso com um filme, começamos a fazer isso com Deus? Aleluia, aleluia. Cada vez mais pessoas no YouTube, fazendo vídeos, vlogs diários, abandonando tudo. Tem até um casalzinho, que eles eram, na verdade ele, o Gabriel, era um amigo de infância da Kelly, saíram daqui e estão vivendo, vão fazer uma viagem pelas Américas, todo dia postam vídeos, stories, e cada vez tem mais pessoas fazendo isso, abandonando tudo aqui para viver uma grande aventura. Irmão, deixa eu falar algo para você. Quando eu começo a olhar por toda a história, eu não conheço nenhuma grande aventura que se compara com as aventuras onde Deus estava no negócio. Aleluia. Um homem chamado Noé decidiu agir com intensidade e com fervor e construiu uma arca quando não havia chuva. E todos os dias a Anne lá em casa abre a Bíbliazinha e vê lá o Noé desenhado. Mas como é que aconteceu? Um homem que decidiu fazer algo quando não tinha um ambiente propício para aquilo. Irmão, é loucura construir um barco quando não tem chuva. É loucura construir uma arca para receber muitos animais, e não era só um casal, porque animais de sacrifício eram 6.
E tantos outros chegavam lá e aquele negócio, um negócio enorme, e todo mundo caçoando dele. Mas eu digo para você, querido, e daí do que estão falando? Porque todos aqueles que não fizeram o que Noé fez, morreram. E eles tiveram oportunidade, porque enquanto Noé construía, Noé pregava, e se eles tivessem aceitado, eles entrariam na arca junto com a família, mas eles não aceitaram, muito pelo contrário, zoaram, blasfemaram, e quando a chuva caiu, aí acabou, irmão. Elias chega para Eliseu e fala assim: beleza, eu vou dar a porção dobrada do meu espírito, mas você vai ter que ficar comigo o tempo todo. E se na minha partida você não estiver junto, perdeu. As pessoas dizem que Eliseu ficou servindo Elias em aproximadamente 20 anos antes dele partir para a glória. Já imaginou 20 anos o cara nem dormindo direito? Puxa, se eu não ver ele partindo, se eu não ver ele saindo, eu perdi tudo aquilo que eu fiz. Ele servindo com intensidade, ele o tempo todo junto, não perdendo o foco, sendo intenso e vendo milagres acontecendo. Qual foi a consequência na vida de Eliseu? Porção dobrada. Mesmo morto, quando o soldado cai e toca nos seus ossos, o soldado revive por causa da unção que estava sobre a vida de Eliseu. Sabe, querido, quer viver em um nível de unção maior? Aquece o fogo. Lembra do leite que nós falamos na aula passada, na quinta-feira passada? Parece que não está acontecendo nada, mas o fogo está lá embaixo, e você está lá, chorando em línguas, e você está lá dançando a sua cura, e você está lá semeando quando nem muito dinheiro você tem, e todo mundo está olhando e diz assim: não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, mas de repente, querido, o leite ferve. De repente a pipoca estoura. Por quê? Por causa do calor, por causa do lugar onde ela submeteu, por causa do fogo, do espírito, da intensidade. O que significa a palavra fervor? Como nós vimos, aquilo que está diante do calor tão cheio dele, que começa a emiti-lo. Sabe, irmão, está no momento onde Deus está nos chamando para se encher tanto dele, que nós vamos começar a tocar a vida de pessoas, elas vão sentir aquilo que está em nós. Assim como uma pessoa quando toca uma superfície quente, ela está prestes a se queimar, as pessoas vão começar a tocar em mim e em você, e elas vão começar, querida, a sentir o poder que existe em nós, elas vão começar a sentir o Deus que está em nós, como a mulher do fluxo de sangue, simplesmente ao tocar, Jesus nem estava ali para ela, mas ela toca e de repente ele para e diz: ei, poder saiu de mim. Ele estava tão cheio, irmão, é que uma mulher toca nele em fé, e as coisas acontecem. Os milagres acompanham aqueles que creem. Quem são os que creem? Aqueles que praticam a palavra de dia e de noite. Quem são os que creem? Aqueles que oram no Espírito, ainda que a mente não entenda nada. Quem são os que creem? Aqueles que continuam firmes. Quem são os que creem? Aqueles que vivem a totalidade e não a parcialidade da palavra. Seja intenso nos mínimos detalhes. Aleluia. Se é para orar, eu vou orar com toda a minha força. Se é para trabalhar, eu vou trabalhar com todo o meu ímpeto. Aleluia, nos detalhes. Falou um versículo no meio da ministração: eu vou ser aquele que vou, aleluia, glória a Deus, é meu, é isso aí, eu creio. Amém, amém. Reações àquilo que você acredita. Como uma criança, querido, que quando abre o presente, tem lá um pé de meia, ela faz o quê? Fica triste, ela joga, ela não quer. Uma reação àquilo que ela está recebendo. É ruim para ela, ela faz o quê? Tem uma atitude ruim. Mas dá para a criança o presente que ela quer. Irmão, ela sai correndo pelo meio da casa, ela já rasga a caixa, ela já tira de dentro, ela já quer brincar, ela já quer ligar, ela já quer fazer, ela quer mostrar para todo mundo. Por quê? Porque aquilo é algo bom. Aquilo é algo que ela espera. Então, querido, ela está fervorosa, ela está intensa, ela está animada, porque, querido, ela está recebendo algo bom. Vou falar de novo para você, querido.
Tem que ter uma animação diferente quando você recebe a palavra, porque você está recebendo algo bom. Tem que ter uma alegria diferente quando você está recebendo boas novas, porque essa palavra tem o poder de te salvar, mas não apenas isso, de te manter salvo, de te levantar a cada dia, de te curar quando necessário, de prosperar quando necessário. É essa palavra que vai mudar a sua vida, querido, dia após dia. Por isso se alegra, festeje ela, celebre essas verdades, pratique com toda a intensidade. Está recebendo, já falei, é isso aí mesmo, eu vou sair daqui, eu vou fazer isso, é aquilo lá que eu vou acontecer, eu creio assim mesmo, é verdade, não está acontecendo, mas a palavra é verdade, eu deixo a circunstância, eu guardo essa palavra no meu coração, eu vou tomar nota aqui, eu vou escrever no vidro, eu vou colocar no celular, eu vou colocar para lembrar, eu vou colocar como título de alarme. Por quê? Porque eu decidi acreditar nesse negócio aqui. Amém ou não amém? Aleluia. Você pode ficar de pé comigo no seu lugar? E eu quero te dar a oportunidade, querido, de falar um pouquinho com Deus, com fervor no seu coração. Vem para cá, louvor comigo. Aleluia, fervoroso do Espírito. E se você, querido, já é batizado do Espírito, eu queria que você tivesse a liberdade de orar em outras línguas. Se você ainda não é, pode orar em português mesmo. Mas eu queria que você, querido, começasse a agir intencionalmente de uma forma fervorosa e intensa.